Saúdo a todo o povo de Deus com a santa e inestimável paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos que estão me vendo, acompanhando neste momento, nós estamos começando mais uma EBD e o tema desta semana é falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, a oitava lição deste segundo trimestre, como eu já disse lá nas lições, da CPAD, estamos já temos percorrido grande parte, nesse caminho, grande parte das lições, e eu quero desde já, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dom da vida, de estar permitindo que nós estejamos junto aqui, tendo esse aprendizado, crescendo junto, eu diria, na graça e no conhecimento. Eu também quero agradecer aos irmãos que se inscreveram em nosso canal e dar meus sinceros agradecimento. Muito obrigado. A gente sabe que quem começa, irmãos, tem uma grande dificuldade. Então, nós temos sim o objetivo de levar esta mensagem para muito mais pessoas, mas não temos o desejo doentio de obter seguidores. Nós queremos que essas pessoas sejam contempladas com o conhecimento de Deus e que junto nós possamos aprender, porque de fato o conhecimento não está detido única e exclusivamente em uma pessoa. Mas mesmo não tendo esse desejo doentio para que as pessoas se inscrevam, para que as pessoas dêem like, na verdade você faça isso se você se identificar, se você percebeu que de fato isso vai contribuir para a sua vida espiritual, vai ser bom, então faça, não tem problema nenhum. No dia que você quiser se desinscrever, você faz a mesma coisa também, tá bom, irmãos? Então, mas a todos quantos se inscreveram, muito obrigado. A todos quantos ainda venham ser tocado por essa chama de querer aprender e quiser realmente se inscrever, façam isso e nós já agradecemos desde já. Como eu falei, a lição de hoje fala sobre a justiça de Deus. Então acredito que os irmãos já estão inteirados de certa forma, os que têm a lição. O objetivo desta lição primeiro objetivo, deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. E aqui eu apresento que o Evangelho não é a justiça de Deus revelada. É uma pequena ressalva. Quem é a justiça de Deus revelada é Cristo. Cristo é a justiça de Deus revelada. Tá bom, irmãos? Agora, os evangelhos registra, certo? O evangelho registra também essa questão da revelação, da revelação escrita. Mas eu diria que o evangelho em si, ele não é a justiça de Deus revelada, mas a justiça é uma forma, sim, da justiça de Deus, no presente contexto que nós vivemos e naquele também, mas a justiça de Deus revelada em si é o próprio Cristo, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 2, dizendo que Deus falou de várias formas, de muitas maneiras, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Então, a justiça de Deus revelada é o próprio Cristo. Agora, os evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus e João,
e por assim dizer, todos os livros da Bíblia registra claramente esse evangelho que é trazido pelo Cristo revelado. Os irmãos estão me entendendo? Aqui não quer dizer que esse primeiro objetivo aqui está errado. Não está errado. Eu acho que só precisa fazer essa pequena distinção. Porque o evangelho sem Cristo, ele era o quê? O apóstolo Paulo disse que a nossa pregação seria vã, né? Então, o evangelho, ele registra, revela, não é? O Cristo que estava, o Cristo prometido desde o Antigo Testamento para os nossos dias. Agora, o segundo objetivo é mostrar a característica da justiça de Deus. Então, assim, nós vamos entendendo que Deus é justo. Explicar a aplicação da justiça de Deus. Como é que Deus aplica a sua justiça? Então, eu não vou me deter aqui em tópico. Uma coisa que você precisa entender, talvez você esteja dizendo, o irmão Eliseu, ele é diferente dos outros. O irmão Eliseu, na verdade, ele não lê a lição. Não, eu não leio a lição. O objetivo é que também você não faça isso. O objetivo é que você cite em algum ponto, é que você cite em algum momento, mas que você, como estudioso das Sagradas Escrituras, se prepare antes para trazer, assim, os objetivos da lição sem olhar para ela. Não sei se vocês me entenderam. Não é que é errado. Aliás, se a gente tem a lição, é porque é necessário. Agora, no que diz respeito a estar seguindo ponto a ponto, passo a passo, você tem como seguir o passo a passo da lição sem ler a lição. E isso, irmão, me permita dizer, fica uma aula chata, enfadonha. Eu só vejo, principalmente os jovens, né? Só vê os jovens se retorcendo para lá, se retorcendo para cá, e você, tome lendo, retorcendo para cá, e doido que acabe aquela... Irmão, fica muito chato. Me perdoe se não é por mal. Aliás, eu não sei nem, com quem que eu estou falando de verdade, né? Mas isso é apenas uma observação. Então, eu não leio a lição, e também você tem que entender que eu estou apenas fazendo um comentário que você vai pegar aqui no nosso canal. Pode ser útil no seu ponto de vista ou não. Em outros canais, por livros e tantas outras coisas, você pode estar crescendo no conhecimento. Olha, aí o texto, a verdade aplicar, o textual diz assim, Salmo 89:14, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A verdade aplicada diz assim, a justiça é um atributo de Deus, ela é para todos, não há privilégio nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. Qualidade de imparcial é aquela pessoa que não tem tendência para julgar errado, nem para um lado, nem para o outro. Ela julga corretamente, tá bom? O texto de referência para essa temática está em Atos capítulo 17 e 31, Romanos 3:1 a 26. Vamos lê-lo depois, tá bom? E a leitura complementar, os irmãos já sabem aqui, nós vamos também citar a leitura complementar, porque o comentarista, ele realmente, ele foi bem, deu boas referências a respeito dessa questão aqui que nós vamos falar. Então, a justiça de Deus revelada, a característica da justiça de Deus e a aplicação da justiça de Deus. Então, eu perguntaria para os irmãos, o que prova que Deus é justo? O que é que prova que Deus é justo? Diz a Bíblia que Deus, ele fez um homem. Deus fez o homem e ele
fez para se relacionar com o homem. Ele não fez um robô, ele não fez uma pessoa pré-programada, que nós destoamos gritantemente do calvinismo. A nossa igreja, né? A nossa igreja Madureiras, a Assembleia de Deus toda do Brasil, ela tem a confissão assembleiana, essa confissão assembleiana, para melhor dizer, tomou como base de interpretação, primeiro, a Bíblia, segundo, o entendimento do pré-reformador Jacob Armínio. Então, nós destoamos claramente do calvinismo, seja ele de 4 pontos ou de 5 pontos, tá bom, irmãos? Então, assim, o que é que prova que Deus é um Deus justo? Primeiro, que não havia necessidade de Deus fazer o homem, Deus fez o homem para a sua glória, por amor próprio. E além do mais, concedeu a ele o que? Liberdade. Chama-se livre-arbítrio. Inclusive até o calvinismo supralapsariano entende que Adão teve livre-arbítrio. Então, Deus já começa o seu ato de justiça aí. Como assim, irmão Eliseu? Porque imagina se Deus tivesse feito um robô programado só para o homem estar feito um zumbi, santo, 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 aleluia, aleluia, glória, glória, santo, santo, e ele não pudesse fazer outra coisa. Imagine que esse homem tivesse somente dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo o tempo todinho. Então, isso seria justo da parte de Deus? Isso seria agradável? A Bíblia diz que ele não nega a si mesmo. E nós vemos isso claramente quando ele, na verdade, quando ele dá liberdade ao homem. Essa liberdade não é a prova de que Deus é um Deus, de que o homem pode todas as coisas. Mas essa liberdade é uma fagulha. E quando eu falo liberdade limitada, irmãos, porque o homem não tem liberdade para fazer o que quer. E eu não quero aqui puxar para a aula de soteriologia, mas nós precisamos tocar nesses meandros aqui. Para quê? Para que a gente possa, de fato, entender que Deus é justo e que Ele não é injusto. Então já começa logo do início de tudo. Para você ver, Deus fez o globo terra para quê? Para receber o homem. Porque do jeito que a terra estava, não dava para receber o homem. Então Deus fez tudo, preparou como um homem que vai, o noivo que vai se casar, ele prepara a casa, prepara tudo para receber a sua amada noiva. Então Deus fez a mesma coisa. Então Deus deu liberdade ao homem limitada. Essa liberdade faz com que Deus seja justo. Por quê? Porque o homem, como nós vemos, ele pecou. A Bíblia fala que o homem é responsável pelos seus erros, pelas suas escolhas. E essas escolhas geram morte e condenação eterna. E portanto, se Deus fosse condenar o homem, como diz o calvinismo supralapsariano, que diz que Deus decretou a queda do homem, Deus decretou o pecado, Deus decretou tudo. Ora, se Deus decretou tudo, então que culpa o homem tem? Se Deus escolheu algum para a salvação, que culpa o homem tem de se condenar, se ele não poderia fazer outra coisa? Você está entendendo? Então, a justiça de Deus, a primeira prova que Deus é justo, é que ele fez o homem e dotou ele de raciocínio, de liberdade para o amar ou não amar. Essa é uma das primeiras provas. Da mesma forma como foi com os anjos também, né? Tem até pessoas que dizem assim: por que Deus, irmão, não matou Satanás logo de imediato? Porque se Deus tivesse matado Satanás logo de imediato, os outros anjos serviam a Deus por medo, não era por prazer. Então, temos aqui claramente mostrando o contrário, que Deus, Deus deu liberdade ao homem, não veio agora, mas essa liberdade ela é limitada, e deu liberdade aos anjos também por amor, né? Por amor, porque ele não nega-se a si mesmo. Então, assim,
Inclusive, na nossa lição, na terça-feira, a leitura complementar, ela diz assim, na terça-feira, Isaías 61:8. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, o pecado, ele não pode ser agradável diante de Deus. Deus não pode decretar o pecado, Deus não pode decretar o mal. Embora você veja na sua Bíblia texto como Isaías 45, que fala: eu, o Senhor, crio as trevas e o mal, não sei o que e tal, que não tem nada a ver com o mal, como sendo uma determinação de Deus, sem que o homem ele não possa fazer nada. Aquele mal que é descrito em Isaías, em Provérbio e em tantas outras passagens, demonstra claramente que Deus ele trouxe aquela justiça pela rebeldia do ser humano. E aí que Jacob Armínio ele fala sobre a questão da vontade de Deus antecedente e a vontade de Deus consequente. Então, nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus justo. Agora veja Sofonias, capítulo 3 e versículo 5, na leitura complementar, na quarta-feira, que diz assim: o Senhor é justo. É referência a Sofonias, né? O Senhor é justo. Então, não comungamos com o supralapsariano. Então, já falamos aqui sobre a justiça revelada, que é Cristo. Como assim a justiça revelada é Cristo? Ora, João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus revelou o seu Filho ao mundo, para que o mundo se perdesse, não, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, não queremos acreditar que essa morte foi apenas para os eleitos, como diz o supralapsariano. Eu indico aqui, irmãos, esse livro aqui, ó, Que Amor é Este?, de David Hunt. Na página 90, na página 196, ele diz assim, ó, 196 diz, Palme, ele diz, o David Hunt, ele está refutando o argumento de Palme, que Palme diz que Cristo morreu apenas por algumas pessoas, não por todas as pessoas, porque se todas as pessoas fossem alvo da morte de Cristo, todos seriam salvos, e seria universalismo. E no entanto a Bíblia fala claramente que muitas pessoas vão se perderem. Então logo a morte de Cristo não foi para todas as pessoas, mas foi para algumas pessoas. Aí o David Hunt ele argumenta esse argumento, porque a conclusão de Palme é de que mesmo assim Deus é bom. Ou seja, a morte de Cristo, por algumas pessoas, mesmo assim Deus continua sendo bom. Ora, irmãos, é melhor ler aqui o argumento logo dele, né? Diz assim, aí o David Hunt diz assim: bom para os eleitos do calvinismo, mas certamente não bom para aqueles que ele poderia salvar, mas condena ao sofrimento eterno. De fato, o Deus da Bíblia é bom para todos. Então, como é que Deus pode ser bom se ele, podendo morrer por todas as pessoas que estão igualmente condenadas no pecado, igualmente no abismo, como é que Deus é bom em morrer apenas por algumas, uma vez que todo mundo está precisando? Imagine uma pessoa que está com fome, 10 pessoas, aí de repente eu só multiplico o pão para 5, o resto que se vire. Que bondade é essa? Né? Que bondade é essa? Então, dentro desse contexto, uma vez que estavam todo mundo perdido aqui, então isso não combina com a justiça de Deus. E por quê? Porque está claro nas Escrituras que Deus é bom, que falando sobre a santidade de Deus. Ora, se Deus faz uma coisa dessa, irmão, Deus seria justo?
Deus seria justo? Claro que não, irmão. Claro que Deus não seria justo. Ó, o que é que diz aqui o Salmos 86 e o número 5? Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos o que te invocam. Agora veja Esdras 8, 22. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Veja Atos capítulo 10, versículo 38. Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Salmo 145 e 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias sobre todas as suas obras. Então veja, irmãos, aqui claramente está mostrando quem é, na verdade, o Senhor. Então, se Deus ele faz esse tipo de coisa, então, irmãos, aonde é que fica a santidade de Deus? Aonde é que fica a justiça de Deus? Aonde é que está revelado o amor de Deus? Que é a essência, aliás, a sua natureza é amor. Aí há muitas pessoas que dizem assim, então, Deus é obrigado a salvar o ser humano. Não, irmão, Deus não é obrigado a salvar o ser humano. Mas a sua misericórdia, que é um atributo da sua divindade, a sua misericórdia e a sua graça, o seu amor, permite que ele haja dessa forma, certo? Permite que ele haja dessa forma. E não podemos descartar que isso nada mais é do que a justiça de Deus. Que Deus não vai condenar ninguém assim do nada. Eu quero fazer menção também do pastor Carlos Augusto Vailate, o doutor, né, da Igreja Evangélica Jaboque, aí de São Paulo. Veja o que ele diz ainda sobre essa questão de que Cristo, ele morreu, não foi somente por uma pessoa, né? Ele não morreu somente por uma pessoa, ele morreu por todos. Agora veja aqui, ó. Ele apresenta aqui alguns versículos dos calvinistas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios 5:25 diz: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O pastor Carlos Augusto, ele está demonstrando que o calvinismo, para dizer que Deus não morreu por todos, mas somente pelos eleitos, então o calvinista ele apresenta esses versículos, João 10 e 15, aonde diz que Cristo deu a vida somente pelas suas ovelhas. E no caso João 15 e 13, aonde diz que Cristo deu a vida apenas pelos seus amigos. Aí com isso ele quer restringir o número. E Efésios capítulo 5, 25, aonde o Senhor compara o amor dele com o amor do marido para com a mulher, e conclui que ele se entregou pela sua igreja, entregou somente. Então veja, entregou apenas pelas suas ovelhas, entregou apenas os seus amigos e entregou apenas pela sua igreja. Ora, isso não é verdade. Aí o pastor Carlos, ele vai falando, demonstrando aqui, né, que Cristo morreu por todos, né? Que ele morreu por todos. E deixa eu ler aqui, eu vou ler, eu não ia ler não, mas eu vou ler. Nós mencionamos esse trecho em conjunto porque normalmente os calvinistas tendem a interpretá-lo assim: Cristo morreu apenas pelas suas ovelhas, apenas pelos seus amigos e apenas pela sua igreja. Aliás, assim se expressou um antigo teólogo calvinista a respeito daquilo que entendeu ser o suposto significado destas passagens. A Bíblia, essas passagens da Bíblia: se Cristo morreu por suas ovelhas, seus amigos e sua igreja apenas, então ele não morreu por todos. Bem, não é preciso possuir nenhum intelecto privilegiado para perceber a tamanha fragilidade desse argumento. Esse pensamento falha pelo menos em dois aspectos. Primeiro,
ele fala no aspecto bíblico, pois embora seja verdade que Cristo tenha morrido pelas suas ovelhas, pelos seus amigos, pela igreja, e contudo, em momento algum a Bíblia diz que Cristo morreu apenas por ele. Aí ele apresenta o advérbio monos, somente, apenas, que não aparece aqui no texto, né? Que monos quer dizer, morreu apenas pelos seus amigos. O texto não está dizendo que ele morreu apenas pelos seus amigos, apenas pelas ovelhas, mas ele morreu e se entregou também pelos ímpios. E isso nada mais é do que um ato da justiça de Deus. Olha, se eu vou morrer por um, porque está em pecado e está condenado, então eu vou morrer por todos. Aí a grande pergunta é, por que todos não se salvam? Todos não se salvam porque o critério que Deus usa para condenar um e para salvar o outro é a fé. João capítulo 1, versículo 2 diz claramente: a todos quanto recebeu-lhe, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. E em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala também que a salvação é para aqueles que creem. Aí os calvinistas dizem assim, então a salvação é meritória. Não, não é meritória, porque o texto não coloca a fé em momento algum como sendo mérito. O texto não coloca como sendo mérito. Bom, eu não quero falar sobre soteriologia, mas seria, não tem como a gente falar da justiça de Deus